Você já tentou ler a Bíblia toda e não conseguiu? E o fato de você não ter conseguido, você se sentiu culpado, frio, estressado e não voltou mais a ler a Bíblia? Eu te entendo bem. Eu sei que não é fácil. Eu estou nesse caminho há mais de 20 anos tentando ajudar pessoas a ler Bíblia. E vou te dizer uma coisa. O povo que vai morar no céu lê muito pouco a Bíblia. Os crentes são conhecidos como o povo da Bíblia, o povo do livro, mas o povo não lê. E se você está tentando ler e não conseguiu, você chegou no vídeo certo. Sabe por quê? Eu fiz esse vídeo para você. Eu quero te ajudar. Eu sou o pastor Luiz e aqui nesse canal eu falo sobre a simplicidade do Evangelho. E neste vídeo eu vou falar de um método que realmente funciona. Um método que eu tenho ensinado a várias pessoas e elas, pouco a pouco, sem estresse, sem cobrança, com a leveza e com a constância e desenvolvendo o prazer pela palavra, estão lendo a Bíblia. Se você quer ler a Bíblia, você não pode deixar de assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai conseguir ler a Bíblia de forma simples, porque é assim que nós ensinamos aqui neste canal. Então, a palavra de Deus é a melhor maneira de conhecer a Deus. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa ler a Bíblia diariamente. Todos nós sabemos disso. Por isso que existe sempre isso de dizer que precisamos ler a Bíblia, parará, 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 aquelas coisas que você está cansado de ouvir na tua igreja. E muitas pessoas sabem disso, mas elas sentem um peso por causa da forma como é passado. Se não ler a Bíblia, não é um bom crente. Se você só lê um capítulo, você está fraco. Se você leu 2 capítulos hoje e na segunda-feira você só leu um capítulo, você está fraquejando na fé. Ou então, com certeza, você já procurou aí pela internet, pelo Google e outras páginas, uma forma de ler a Bíblia e te deram métodos para ler a Bíblia em 1 ano, em 6 meses, 10 capítulos por dia. Todos esses métodos funcionam. Mas muitas vezes esses métodos nos trazem um fardo, um peso. E o que eu quero aqui com esse método é te mostrar que ler a Bíblia pode ser simples. E como eu posso fazer isso, pastor? Como que a gente alcança essa leveza que o senhor está dizendo aí? Bom, antes de começar, eu quero que você preste atenção em algumas coisas que você pode fazer antes de ler a Bíblia, que vai te ajudar muito nessa leitura. Primeiro, escolha um lugar que você sabe que ninguém vai te interromper. Um lugar simples, mas um lugar que você vai poder parar para poder ler a Bíblia. Segundo, escolha um horário que é o teu melhor horário. Normalmente, as pessoas que eu acompanho, eu oriento fazendo as primeiras horas do dia, assim que acorda. Eu sempre brinco, ó, lava o rosto, escova os dentes e vai ler a Bíblia. É muito bom, funciona inclusive para a mente. Mas você vai escolher o seu melhor horário. Terceiro, a Bíblia é um livro espiritual. O Espírito Santo inspirou os escritores durante anos para escrever a vontade do Senhor. Então, para entender um livro espiritual, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Eu preciso orar antes, mas de repente você está assim, pastor, eu nem quero ir à igreja, eu não frequento a igreja, eu quero ler a Bíblia. E o que eu faço? Faz uma oração simples. Deus, ele não está longe. Deus, ele está aqui comigo e com você aí agora. Então, quando você for ler a Bíblia, antes, pegue a Bíblia, abra e fala assim, Senhor, Espírito Santo, me ajuda a entender o que está escrito. Fala comigo e me ajuda a ler toda a Bíblia. Em nome de Jesus, amém. Bom, aí vem a outra pergunta que muitos fazem. Qual a Bíblia que eu devo usar? Eu posso usar uma Bíblia digital, celular, tablet, computador? Ou uma Bíblia de capa marrom, de capa preta, a Bíblia católica, a Bíblia protestante? Use a Bíblia que você tem à disposição. Só que para fazer uma leitura bíblica da forma como eu vou orientar, é importante, vou pegar a Bíblia aqui, que ela tenha como marcar. Porque você lê um capítulo, depois você tem que marcar onde você parou. Senão você não vai conseguir continuar a leitura e você vai se perder. Então pode ser qualquer Bíblia, desde que você consiga marcar. Bom, com essas orientações iniciais, você já vai agora de posse da Bíblia.
Você pode pensar, por onde eu começo? Normalmente a gente começa um livro pelo início, né? Só que o nosso método é pelo Novo Testamento. Por que Novo Testamento, pastor? Porque começar um livro pela metade? Normalmente a gente começa um livro lá pelo princípio, né? Normal, isso sim. Bom, por que eu oriento as pessoas a começarem pelo Novo Testamento? Porque no Novo Testamento nós vamos ter os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos, eles falam da principal pessoa da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Para saber sobre o nascimento, sobre as obras, batismo, sobre o que ele pregou, sobre o que ele ensinou. Todos os milagres deles estão registrados nos 4 evangelhos. E logo depois dos 4 evangelhos, nós temos o livro de Atos, que fala sobre a história da igreja, ou seja, aonde você congrega, sobre aquela igreja que você já ouviu, como surgiu a igreja. O livro de Atos vai falar sobre a história, de como surgiu. Depois de Atos vem as cartas de Paulo, as cartas universais e o Apocalipse, ou seja, vem toda a doutrina da igreja. Sobre batismo, sobre ceia, sobre comunhão, sobre os dons do Espírito Santo. Então, o Novo Testamento ele tem toda essa história que vai te ajudar a compreender mais a tua fé, compreender mais por que se congregar. É por isso que a gente começa do Novo Testamento. Alguns métodos ensinam a começar de Marcos, porque foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele é de menor capítulo, ele é um evangelho mais dinâmico. Outros nos ensinam a começar a leitura pelo evangelho de João, porque é o evangelho que fala sobre a divindade do Senhor, sobre os discursos mais próximos. Todos eles são legais, mas por que eu oriento começar em Mateus? Porque o objetivo é uma leitura cronológica. Não é cronológica de começar em Gênesis, mas começando em Mateus, porque o objetivo é seguir capítulo por capítulo, ou seja, para te dar uma ideia. Porque tem muita gente que lê a Bíblia em vez em quando, e quando lê, faz um salteado, lê um versículo no Antigo, outro no Novo. Tem uma ideia? Deus fala? Sim, Deus fala, mas não tem um conhecimento geral das Escrituras, um entendimento geral daquilo que Deus quer. E o objetivo é conhecer toda a Escritura. O objetivo é saber um pouco mais de Deus. Então, é por isso que eu falo para começar em Mateus, Marcos, Lucas e João e seguir até Apocalipse. Um capítulo por dia. Após ler um capítulo por dia até Apocalipse, você vai voltar para Gênesis. A tua compreensão depois de 259 dias lendo a Bíblia vai ser outra. A linguagem do Novo Testamento ela é mais próxima dos nossos dias. Ela não tem tanto judaísmo, tanto da religião antiga dos judeus, aquelas coisas do mundo antigo. Quando você começar a ler Gênesis, você já tem uma bagagem, já compreende mais alguns termos bíblicos, já tem uma noção geral de como a Bíblia foi escrita, já passou tempo na igreja, já teve uma maturidade espiritual. Aí você vai conseguir ler Gênesis, que são 50 capítulos históricos, interessantes como surgiu as coisas. Depois vem Êxodo, quando começa no capítulo 25, aí começa nomenclaturas, medidas, orientações do rito judaico. Aí a leitura começa a ficar mais pesada. Só que já passou um ano lendo Bíblia, já passou um ano na fé, então você já amadureceu para poder entender essas coisas e já ter uma visão melhor. É por isso que a gente vai lá, começando um capítulo por dia, no Novo Testamento, chega em Gênesis, no Antigo Testamento, mais um capítulo por dia, até ler tudo. Um capítulo por dia. Um capítulo por dia só. Pastor, mas eu posso ler vários capítulos por dia? Eu tenho um tempo para ler? Você está começando. O método é simples. Essa é a diferença dos outros métodos. Não tem um prazo para você ler. Não tem uma meta para você alcançar, a não ser ler a Bíblia toda. A não ser ler um capítulo por dia. Não tem um jugo que eu possa te dizer assim, se você não ler assim, você não é crente. Se você não fizer assim, você não vai crescer espiritualmente. Não. O meu objetivo é criar em você o hábito diário. E esse hábito diário a gente constrói com 15 minutinhos. Pastor, só 15 minutinhos? Crente, só 15 minutinhos que vai mudar a tua vida. Acredite nisso. Muitas pessoas que estão comigo
Inclusive eu tenho um projeto chamado Vida com Deus, que eu não cobro nada, não vendo curso, não é meu objetivo. Meu objetivo, como eu falei no início desse vídeo, e é o objetivo desse canal, é ajudar vidas a ter relacionamento com Deus. Nesse projeto Vida com Deus, as pessoas leem um capítulo por dia. Já estão há mais de um ano lendo diariamente um capítulo por dia. E elas estão crescendo aos poucos. Esse é o sentido e, vamos dizer assim, o meu alvo com tudo que eu tenho aqui apresentado nesse canal e principalmente nesse vídeo. É trazer para você que viver o Evangelho, ler inclusive a Bíblia, é uma coisa simples, é uma coisa que eu faço no dia a dia. Eu posso ter esse relacionamento sem uma cobrança de eu ser o melhor crente. Eu posso ter esse relacionamento sem ser taxado de você não está aqui comigo, você é da igreja A ou a igreja B. Não, é de uma forma simples. E tem um detalhe, se você lê um capítulo por dia, começando em Mateus, em 90 dias você vai ler os evangelhos. Olha só, em 90 dias você vai ler os evangelhos. Ao final do Novo Testamento, serão 259 dias lendo a Bíblia. Olha só, você vai ler o Novo Testamento em 259 dias, quase um ano. Pastor, vai demorar muito. Meu irmão, minha irmã, você vai ler a Bíblia a tua vida toda, enquanto o Senhor não voltar. Então não precisa ter pressa, não precisa ficar batendo meta. O importante é criar o hábito de todo dia ter o devocional com Deus. É essa a preocupação. Você já parou para pensar nisso? Que você não precisa bater o recorde? Com o tempo você vai começar a ler mais, ler mais, ler mais. Mas para começar, faça assim. Escute o pastor aqui. Leia um capítulo por dia. Você está escutando o pastor? Está fazendo sentido essa mensagem para você? Então aproveita para curtir o vídeo e também comentar aí qual é a tua dúvida. Para você dizer assim, se você gostou desse método ou não. Ou se você tem outra dúvida sobre as escrituras, da forma que você pode ler, que eu vou responder todos os comentários. Normalmente eu respondo todos os comentários. Tenha certeza, esse método funciona. Eu tenho muitas pessoas, inclusive pastores, que seguiram o que eu orientei e hoje não conseguem mais parar de ler a Bíblia. E vou dizer uma coisa para você, sem leitura da Bíblia não tem como se relacionar com Deus. Lembrando, você não precisa ler a Bíblia para agradar a Deus. Leia a Bíblia para ter relacionamento com Ele. Isso é evangelho simples. Não é o muito ler que vai te fazer crescer, mas é o ler, mesmo que seja pouco, tirando um tempo para fazer uma oração simples, e você vai cada vez mais se aproximar do Senhor de forma simples, com leveza e com prazer. Se você quer continuar crescendo no Evangelho, se você quer orientações simples, eu vou colocar um vídeo aqui. E esse vídeo vai te ajudar mais ainda na simplicidade do Evangelho. E nós nos vemos lá. Enquanto isso, aproveita aí, compartilha para aquela pessoa que você sabe que está querendo ler a Bíblia toda como você também.